Só, vamos lá, vamos voltar para esse Xiaomizinho aqui, esse Mi 9. Por quê? O aparelho eu testei outra bateria e ainda assim ele inicia e depois para. Qual a conclusão que eu cheguei? Eu já tirei aqui as câmeras, tá? Qual a conclusão que eu cheguei aqui? Que quando a gente coloca calor aqui, a gente acaba esquentando o processador aqui embaixo e isso faz com que ele volte a ligar. E depois ele para, porque com o tempo a solda ela para de funcionar mesmo, entendeu? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou só tirar uma rebarbazinha de solda aqui que eu tinha visto. Pronto. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, vamos configurar a nossa separadora de tela no máximo possível. Máximo possível assim, né? Aqui a gente vai colocar ele em 300 graus. Por que tão alto? Porque a gente vai colocar ela aqui assim, né, com esse lado virado para baixo, que é onde provavelmente está o processador. Aliás, o processador ele deve estar aqui, ó. Então a gente vai tirar essa capinha de cobre. Que na verdade o processador ele deve estar aqui embaixo. Vamos descobrir por quê. Se o processador estiver aqui, a gente coloca esse lado para baixo. Pessoal, eu acho que está aqui. Deixa eu tirar essa pasta de solda daqui, pasta de solda, perdão, pasta térmica daqui. Vou botar para cá. O que acontece aqui, pessoal? Isso aqui ele age como um dissipador de calor, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer não um rebaling, tá? A gente vai fazer um reflow, tá? Porque o intuito aqui da cliente não é recuperar o telefone, é recuperar dados. Então, para a gente fazer um rebaling aqui, não seria interessante, tá? Não seria interessante. Então, o que a gente vai fazer aqui é apenas um reflow.
Para minha ingrata surpresa, isso aqui não é o processador, isso aqui é a memória, tá, pessoal? Isso aqui é a memória, não é o processador. Então, o processador de fato deve estar desse lado aqui, tá? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer por essa separadora não. Preferi fazer pelo vou espalhar aqui em volta, porque ela vai adentrar aqui. Vamos proteger os conectores. A gente vai acabar colocando temperatura demais aqui, tá?
Pessoal, para quem não entendeu o porquê de eu colocar fluxo aqui embaixo, é porque eu já vou aproveitar para, entre aspas aí, né, ressoldar essa parte aqui. Aproveitar esse calor aqui, a gente fazer uma espécie de ressolda. Pronto. Vou aumentar para 400 aqui. Fluxo de ar em 2. Peraí, eu esqueci de colocar aqui em cima aqui, ó. Fazer fluxo entrar por ali, entendeu? E aí quando a gente esquenta ele aqui, a gente vai aproveitar calor ali dentro. E ali dentro haverá uma espécie de estufa.
Então agora a gente vai deixar ele paradinho aqui, quieto, tá? Ele já deu uma esquentada boa na placa inteira, tá? Então a gente vai deixar ele aqui quietinho. Aqui em cima, aqui nos controladores, nesses, isso aqui são, alguns deles aqui são pequenos MOSFETzinhos táticos de computador. São reguladores de potência, tá? Vou colocar de lado assim, tá, pessoal? Para poder entrar por aqui. Tem uma entradinha de ar, tá? Não é bem de ar, mas ele vai servir como uma, para a gente poder chegar até o processador, tá? Pronto. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a placa esfriar, tá? Então vão ser uns 10 minutinhos aí para ela terminar de esfriar e a gente já volta. Pessoal, não deixei nem passar os 10 minutos não, deve ter passado uns 2 minutinhos, eu acho que é o suficiente para a gente já poder tirar. Que não está tão quente, mas está quente ainda, mas não está tão quente mais. A gente vai tirar aqui as proteções aqui que a gente colocou. Funcionaram como deveriam, tá? Protegendo bem aqui as coisas. Vou começar a limpeza aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar esses negocinhos aqui, ó. Porque eu vou colocar essa placa no banho químico, tá? Isso aqui sempre vira uma, desculpa o termo aí, uma cagada no banho químico, tá? A gente já aproveita para tirar isso aqui antes, tá? Pronto. Então o que a gente vai fazer? Não sei se vocês se recordam, tá? Que a gente fez uma limpeza no teclado. A gente vai deixar ele aqui de molho um pouquinho, tá? Para ele adentrar em toda a placa aqui, tá?
Isso aqui a gente já vai conseguir tirar algumas impurezas que estiverem aqui dentro, tá, pessoal? Para agora a gente colocar na cuba ultrassônica, tá? Como é que já ficou amarelado com o fluxo de solda e a quantidade de impureza que ficou aqui dentro. Então depois isso aqui eu vou jogar fora, tá? Isso aqui eu tinha guardado porque a gente tentou fazer uma limpeza no teclado que não resolveu, que não funcionou bem. Tava muito entranhado e acabou ficando, eu não joguei fora. Então vamos lá. Agora a gente vai pegar a cuba ultrassônica, tá? Peguei a cuba ultrassônica, já botei aqui a placa aqui dentro. Vamos ligar ela aqui na tomada. Vou colocar ela aqui um pouquinho mais torta, tá? Só pra gente poder aproveitar melhor o... Vou botar no 30. Deixa eu trocar de tomada aqui. Só, botei no 50, tá? E eu vou dar um pause aqui, vou deixar ele fazendo aqui e a gente já volta. Vamos lá, pessoal. Era isso que a gente podia fazer. Basicamente, fizemos a limpeza aí. Qualquer coisa além disso aí, na verdade algumas pessoas já até considerariam isso, né? Recuperação de placa, tá? E aí recuperação de placa aí realmente é um serviço bem mais caro, demanda mais tempo, vou precisar abrir essa proteção, né? Algo que não vai ser interessante para cliente, tá? Então, pessoal, vou ligar aqui o soprador no mínimo, tá? Com ar alto, só para a gente poder secar essa placa, tá? Tirar toda Isso aqui, pessoal, já é um procedimento um pouco arriscado, tá? Já é. Agora, existem procedimentos mais arriscados que a gente teria que deixar para um outro momento. Ele aqui, pessoal, tá no mínimo, tá batendo 143 graus, tá? Só pra gente evaporar todo o fluxo, todas essas coisas que ficaram aqui pra dentro ainda.
Aqui, ó, vou pegar até um papel novo para vocês observarem, ó. Ainda tinha fluxo ali dentro ali daquela. Ó. Então, deixa aqui, a gente volta a esquentar um pouquinho. Quando o álcool isopropílico ele entrar aqui, ó, ele possa trazer aqui, ó, junto, ó, que tá ali dentro ainda. Mas, pessoal, a gente agora vai limpar tudo. Pra gente testar. O que acontece, pessoal? A cliente foi informada do risco, tá? E a gente sempre informa por conta disso. Que ela, quando deixou aqui, ela informou que o aparelho estava sem sinal de vida, tá? Aqui, pessoal, agora já não tá saindo tanto, mas vamos só esquentar ele um pouquinho aqui, só pra gente ter certeza, enquanto a gente coloca desse lado aqui agora, tá, pessoal? Não, ó. Desse lado tá bem limpinho. Saiu bem limpinho. Vamos fazer a última verificação aqui.
Que esse aqui é o único que tem, vamos dizer assim, lacrado de verdade, é esse aqui. Não, pessoal, só limpinho mesmo. Então agora vai terminar de secar tudo, limpar tudo e colocar aqui no telefone pra gente ver como ele se sai. Só, agora é a hora da verdade. Vamos terminar ela de esfriar aqui. Tá com 50 graus aqui, tá assim baixando, tá? Só porque quando eu botei ela aqui,
Eu observei que ela ainda estava saindo um pouquinho de umidade ainda. Só pra gente usar a fitinha como dissipador térmico, tá? E aí, pessoal, será que acontece alguma coisa? Pessoal, eu tomei essa medida aqui mais drástica porque o aparelho ele voltou a acontecer a mesma coisa de não ligar antes de fazer isso aqui. Então, eu preferi apelar, vamos dizer assim, né, para esse método. Porque às vezes a gente conseguiria solucionar de uma maneira mais simples. Pronto, agora foi. Então eu vou ligar só a bateria e a tela, tá? E aqui eu vou manter pressionado para ver se ele liga. O aparelho ligou. Deixa eu desligar a luz aqui, a luz auxiliar. Deixa eu desligar a luz da... Parar de carregar meu telefone também, né? Mas vai ficar mais fácil enxergar assim. Porque se ele ficar pelo menos assim uns 2, 3 minutos ligado, eu já sei que resolveu o problema. Porque ele estava ligando, ficava um pouquinho e depois ia e desligava. Não, ele está ficando ligado na logo da Xiaomi. Foi. Agora a gente saber se ele vai permanecer ligado, porque o que a gente chegou ao problema do seguinte, ele mantinha ligado um pouco e depois ele desligava. Deixa eu só ver se a bateria está esquentando. Não, é um bom sinal, porque inicialmente a bateria estava esquentando, né? Depois a gente mexeu, mas é bom sempre observar defeitos que a gente já sanou anteriormente, porque às vezes eles podem voltar. Às vezes pode estar acontecendo também, pessoal, porque o aparelho está ligando sem as câmeras, está ligando sem um monte de coisa. Está ligando sem o leitor digital, tá? Porque ele é conectado aqui, ele está desconectado, então às vezes ele demora mais um pouquinho para ligar também por conta disso. Tem que estar sempre observando que o meu telefone está com pouca carga, tá? E a luz aqui, ela é ligada junto com... Ela liga praticamente tudo junto. Então, como eu desliguei ali...
Vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause e vou esperar ele terminar de ligar. Vai ser melhor. Pessoal, ficou um tempinho aqui, um minuto, 2 minutos mais ou menos. Eu não terminou de ligar. Tirei a bateria, encaixei aqui, tá? Botei. O aparelho ligou, tá? O aparelho ligou, já é uma boa coisa, né? Então vou deixar ele aqui um pouquinho. E se o aparelho se mantiver ligado, tá? Ó, ele baixou aqui agora, a luz. Ó. E realmente ele para de funcionar. Aí, pessoal, a minha dúvida é a seguinte: se o aparelho ele para de funcionar, tá? Ou se a tela não liga mais. Ó, aqui a tela ela diminui de brilho, tá? Não sei se está com brilho automático, talvez até seja isso. Ó, ele se manteve ligado, pessoal. Ótimo, ótima notícia. Ótima notícia. Ó. Então quer dizer que aqui a cliente ela vai poder manter os dados dela muito possivelmente, tá? Ó, o aparelho continua ligado, tá vendo? A digital ainda tá aqui, ó. Ó. Show de bola. Acho aqui, pessoal, que a gente resolveu, tá? Quero deixá-la mais um pouquinho, só pra gente chegar a essa conclusão. E eu vou ser bastante sincero com vocês em dizer que eu acho que eu não vou montar o aparelho completamente de volta, tá? Eu vou deixar ele sem as coisas aqui, vou fechar ele assim mesmo e vou entregar para cliente. Por quê? Por quê? Eu não acho que seja uma boa ideia, porque às vezes a gente pode remover, desmontar ele para entregar para cliente e o aparelho parar de funcionar, tá? Então eu vou recomendar isso a ela, deixar desse jeito aqui. Eu vou montar ele do jeito que está, porque ela não quer usar para dia a dia, tá? Então minha recomendação para ela vai ser, olha, recupera o que você tem que recuperar com ele assim. E depois, se você quiser manter algumas coisas nele aqui, você traz para mim de volta e eu monto ele. Mas só depois de recuperar tudo. Entendeu? Porque corre o risco de a gente remontar ele, desmontar para montar de volta e ele não funcionar mais, tá? Então o que a gente vai fazer aqui para evitar algumas coisas, eu vou botar uma fitinha aqui. Pra gente tapar aqui mesmo.
Então, eu vou recomendar para que fique assim, por enquanto, tá? Deixar tudo isso aqui separado, entregar para o cliente separado, para ela poder fazer a recuperação dos dados. E se aí ela, depois de recuperar tudo, ela quiser voltar aqui para a gente remontar o aparelho da forma correta, a gente faz, tá? Só que aí ela já vai estar com tudo pronto, e aí vem o risco, né, de a gente tentar montar ele de volta e o aparelho não ligar mais. Mas aí é um risco tranquilo a se correr, porque aí a gente já recuperou os dados da cliente, que é o que ela quer de fato, tá? Para ela o mais importante não é nem em si o aparelho, mas sim o que tem aqui dentro. Show? Então a gente vai devolver a cliente com ele assim, tá? E aí futuramente, se ela achar que deve montar o aparelho de volta, sem problema nenhum, a gente monta, devolve a ela. Show, pessoal? Ó, o aparelho ficou ligado direto, tá? O que eu vou recomendar ela por descargo de consciência? Que ela mantenha o aparelho conectado ao carregador o tempo inteiro, por descargo de consciência, tá? Depois que ela terminar de recuperar todos os dados, e eu não vou desligar ele, tá? Até ela vir, eu vou deixar o aparelho ligado no carregador. Quando ela vier buscar, eu vou recomendar que ela, assim que possível, se ela tiver um carregador de emergência, né, já coloque, para que não corra o risco dela não conseguir recuperar os dados, tá? Aqui eu vou só colocar uma colazinha só de reforço mesmo, só para essa tampa traseira não soltar. E aí sim, quando ela vier, se ela quiser, ela volta aqui e a gente coloca tudo no seu respectivo lugar. Show? Então, pessoal, é isso por enquanto, tá? A gente fica por aqui, tá? Terminar de colocar essa borrachinha aqui. Tá? Não é para ficar super preso. É só pra gente prender essa tampinha traseira aqui. Então, pessoal, fica com a imagem desse doguinho muito bonitinho. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.